Gente, nessa última segunda-feira, eu quase fui arrastado por uma onda rosa. Vou explicar, Mariana. Eu e Deise fomos ao cinema. Estávamos no andar inferior ao do cinema. E eu estava saindo do banheiro quando, de repente, aquela onda rosa veio na minha direção. Várias moças, várias mulheres, todas vestidas de rosa. Por quê? Por causa da Barbie. Então o cinema estava abarrotado, é verdade, é mês de férias, isso contribuiu. Mas mesmo que não fosse férias, o cinema estaria lotado também por causa desse filme, Barbie. Eu disse também porque outro filme estava passando, que estava, digamos assim, concorrendo com a Barbie. Eu me refiro ao filme Oppenheimer, que é considerado o pai da bomba atômica. Na realidade, eu nem sabia disso. Eu sabia da existência da bomba atômica, dos efeitos que ela produziu, efeitos não só ali em Hiroshima e Nagasaki, mas os efeitos posteriores, efeitos provocados pela bomba. E é muito interessante porque a proposta do filme não é retratar Oppenheimer como uma espécie de herói de guerra. Não é essa a intenção. Muito pelo contrário, o filme também retrata um pouco da crise daquele homem em face dos efeitos que aquela bomba sabidamente iria provocar. Ele tinha consciência clara de que, ao explodir, aquela bomba mataria milhares de pessoas. Na realidade, matou até mais do que era calculado. Agora vejam, Oppenheimer, ele se convenceu de seguir na produção, na criação daquela bomba. E o argumento que ele utilizou para se convencer de que aquilo era algo que devia ser feito era que a bomba iria produzir paz. Era um mal que traria um bem. Ele sabia que uma vez soltando as bombas nas cidades que foram designadas, em elas explodindo e causando os efeitos que causaria, a guerra acabaria. Como de fato aconteceu. Não é verdade? A guerra ela já estava caminhando para o final, mas as bombas que foram jogadas ali em Hiroshima e Nagasaki determinaram o fim da guerra. Foi a última pá de cal que faltava para a guerra se encerrar. Agora, o que motivou o fim da guerra? Muito simples. Medo. A paz veio motivada pelo medo. Porque ao lançar as bombas, os Estados Unidos, eles se apresentaram, eles se publicaram como a nação mais poderosa do mundo, e qualquer outra nação que tentasse se insurgir sofria a ameaça de ser atacada com outras bombas. Então, diante da ameaça que era o grande poderio dos Estados Unidos, todas as outras nações deram um passo atrás. E esse passo atrás determinou o fim da guerra. Uma paz motivada pelo medo. Nós sabemos que essa não é a melhor motivação para a paz. O texto no qual vamos refletir hoje vai tratar desse tema, o tema da pacificação. E nós vamos verificar que a motivação para essa paz não é o medo, mas é a proximidade do Senhor. A proximidade do retorno de Jesus. E eu me refiro, obviamente, ao texto de Filipenses, capítulo 4. Hoje vamos refletir no trecho que vai do versículo 2 até o versículo 5. Então, peço a você, por favor, que abra a sua Bíblia aí, no texto de Filipenses, capítulo 4, de 2 a 5.
cuja ideia central é a consciência da proximidade de Cristo motiva a paz entre irmãos que estão em conflito. Repetindo, a consciência da proximidade de Cristo motiva a paz entre irmãos que estão em conflito. Filipenses capítulo 4, do versos 2 ao verso 5, dando continuidade a essa nossa série intitulada Cristo, nossa verdadeira alegria. Diz assim o texto da palavra de Deus, que se encontra em Filipenses capítulo 4, de 2 a 5. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Queridos, importante nós, mais uma vez, fazermos uma breve recordação de informações importantes para o nosso entendimento dessa carta e mais especificamente dessa passagem na qual estamos refletindo. Por que Paulo escreveu essa carta? Basicamente, ele tinha 4 motivos para escrever essa obra. Em primeiro lugar, Paulo escreve para os filipenses para tranquilizá-los com respeito à sua situação. A igreja sabia que ele estava preso. E essa ciência produzia uma enorme preocupação da igreja em relação ao apóstolo que foi o plantador daquela igreja. Então ela estava preocupada. Paulo, sabendo disso, por boca de Epafrodito, então escreve essa carta para tranquilizá-los. Sim, eu estou preso, sim, eu estou tolhido nas minhas liberdades, mas ainda assim eu estou alegre. Então, essa era uma palavra que certamente traria tranquilidade para a igreja. Mas ele não escreve apenas por esse motivo. Há um outro motivo que o faz escrever essa carta, e é dar boas notícias a respeito de Epafrodito. Nós estamos dizendo ao longo dessa série, nós estamos afirmando, na medida em que vamos caminhando nessa carta, que Paulo ele recebeu a visita de Epafrodito, enviado pela igreja de Filipos para levar para ele recursos para cuidar das suas necessidades. Só que Epafrodito adoeceu gravemente ao ponto de quase morrer. Então Paulo escreve essa carta para dar boas notícias para a igreja de Filipos a respeito de Epafrodito. Olha, ele chegou aqui, sim, ele cumpriu a sua missão, ele adoeceu, só que ele quase morreu, mas ele se recuperou. Ele está bem, sua saúde está restaurada. Então, uma vez com a saúde restaurada, era importante que os filipenses soubessem disso para que eles ficassem mais alegres, mais tranquilos, reanimados no Senhor por causa daquilo que o Senhor fez em favor de Epafrodito, recuperando a sua saúde. Mas Paulo também escreve essa carta para agradecer pela ajuda enviada pela igreja. E nós veremos isso mais para frente, não muito para frente, porque nós já estamos nos aproximando do final dessa carta, do final desse capítulo, onde ele vai manifestar a sua gratidão pela ajuda generosa que a igreja de Filipos enviou para Paulo. Então, Paulo escreve para tranquilizar os irmãos com respeito à sua situação. Paulo escreve para aqueles irmãos para tranquilizá-los com respeito à situação de Epafrodito. Paulo escreve para essa igreja para agradecer pelo bem, pela generosidade expressada em seu favor, e Paulo também escreve essa carta para orientar aquela igreja com respeito a algumas situações que eles estavam vivendo. Uma delas era um problema sério. O texto aqui, no versículo 2, diz assim:
O que eu rogo a Evódia e a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Há um problema acontecendo aqui. Há duas irmãs, duas membros da igreja de Filipos, que estavam, por alguma razão que não é revelada, que não é descrita, estavam em conflito. E esse conflito claramente se tornara público para aquela igreja. Por quê? Porque Paulo escreveu isso nessa carta. Ora, se ele escreveu, fez menção à situação daquelas duas irmãs, era porque aquele problema, aquele conflito, aquela desavença entre elas começou a reverberar na igreja. A igreja já sabia daquele negócio. O problema se tornou público. E o fato de ter se tornado público era uma ameaça para a paz da igreja. Em outras palavras, na medida em que o problema se espalhou, na medida em que as pessoas iam sabendo do que estava acontecendo, não seria incomum alguns tomarem partido de Evódia. Não seria incomum outros tomarem partido de Sintique. E aí, o que teríamos se essas situações de fato aconteceram? Nós teríamos uma igreja dividida. Em outras palavras, a paz, a comunhão, a unidade da igreja estaria francamente ameaçada. Bem, o que nós sabemos a respeito dessas duas mulheres? O texto diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, que nós sabemos os nomes delas, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Nesses breves versículos aqui, nós temos algumas informações a respeito daquelas mulheres. Nós já sabemos que elas estavam em conflito, faltava harmonia entre elas. Está claro aqui que eram duas irmãs em Cristo. Eram mulheres que criam em Jesus. E mais do que isso, essas mulheres, elas lutavam pela causa do Evangelho. Vocês devem se lembrar que no começo dessa carta, Paulo elogia essa igreja por quê? Porque eles eram cooperadores do Evangelho de Cristo Jesus desde o primeiro dia até aquele presente momento. Só que aqui nós temos o destaque de uma cooperação específica, ou melhor, temos o destaque de cooperadores específicos. Temos, entre outros, Evódia e Sintique, ou seja, são irmãs que lutam pela causa do Evangelho. E essa luta, queridos, era uma cooperação específica, particular, direta ao ministério do apóstolo Paulo. É verdade, os filipenses, eles contribuíam com o Evangelho, obedecendo ao Senhor, realizando as obras que Deus havia determinado para aqueles irmãos. Contudo, Evódia e Sintique, de alguma forma que nós não sabemos como, contribuíam, colaboravam, eram cooperadoras diretas do ministério do apóstolo Paulo, ao ponto dele citá-las. Citá-las junto com outros nomes, por exemplo, Clemente. Então, sabemos, elas são irmãs em Cristo, elas lutam pela causa do Evangelho, elas foram cooperadoras diretas do apóstolo, do ministério do apóstolo Paulo, e elas também eram reconhecidas como legitimamente cristãs. Por que eu posso afirmar isso? Lembra o que diz o finalzinho do versículo 3? Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Paulo está comunicando que essas pessoas às quais ele se referiu, essas pessoas que ele indicou agora há pouco, Evódia, Sintique, outros colaboradores, cooperadores como Clemente, os seus nomes estão no livro da vida. O que isso significa? Significa que Paulo, ao olhar para aquelas irmãs, ao olhar não só para elas, claro, mas para Clemente,
que é um nome citado aqui, ao olhar para eles, para a luta deles no Evangelho, para a cooperação que eles davam para o ministério do apóstolo Paulo, ele chegava a uma inevitável conclusão. A conclusão é: esses são de fato os filhos de Deus. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eles são discípulos legítimos de Jesus. Por quê? Porque as suas obras demonstram uma salvação. Eu não estou dizendo que eles foram salvos pelas obras, porque obras não salvam, mas a salvação se expressa. E a salvação deles se expressava por meio dessa cooperação no Evangelho, por meio dessa luta com o apóstolo Paulo pela causa, pelo progresso, pelo avanço da mensagem da graça de Jesus. Então, é isto que nós sabemos a respeito dessas mulheres. O que essas informações indicam? O que isso nos ensina? Basicamente 3 coisas. A primeira, discípulos genuínos podem entrar em conflito. É possível que isso aconteça. Em segundo lugar, nós aprendemos também que discípulos legítimos de Jesus não só podem entrar em conflito, mas terem dificuldade para resolvê-lo ao ponto de precisar de ajuda para que o conflito seja mediado e seja resolvido. Alguém que funcione como uma espécie de mediador, de conciliador entre as partes. Então é possível aprender isso de imediato. Mas também é possível aprender, é claramente fácil de identificar que problemas dessa natureza, conflitos na igreja, devem ser tratados com urgência. Com urgência. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. Porque o que ele está se propondo é, ainda que de longe, abordar esse tema. Ainda que distante, preso em Roma, lidar com essa situação. Então, o restante do texto vai apresentar o tratamento que Paulo vai empreender para resolver essa situação. Ok? Basicamente, ele vai tratar esse problema de 2 formas. Ele vai tratar o problema à distância, ou seja, ele vai promover uma mediação de longe e também vai promover uma mediação de perto. Veja só o que diz o texto. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Percebam, quem está rogando aqui? Paulo. O que eu rogo. O escritor desta carta está fazendo um clamor. Agora vejam, como nós temos dito ao longo dessa série, Paulo estava preso em Roma, geograficamente distante, longe pra caramba dessa, demais da conta, certo? Mas mesmo de lá, sabendo do problema, sabendo do conflito, ele se dispõe a ser um mediador entre essas 2 irmãs. Mas por causa da sua posição geográfica, essa é uma mediação de longe. O que o apóstolo Paulo faz? Ele faz um clamor. Essa palavra aqui, eu rogo, ela tem uma conotação de quase que implorar. Ela tem uma conotação de, ao mesmo tempo, de motivar, incentivar a uma determinada prática. Então, de todo o coração, de uma maneira pessoal, interna, Paulo faz esse pedido. Eu rogo, e detalhe, queridos, ele se refere a elas nominalmente. Ele cita os 2 nomes. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique. Pode parecer uma coisa assim, sem muita importância, mas ao fazer este clamor, ao motivar
as duas pessoas envolvidas no conflito, citando o nome delas, Paulo está comunicando nas entrelinhas que ele não toma partido aqui. Ele considera as duas partes do problema. Ele está comunicando nas entrelinhas que as duas partes podem, em determinados aspectos do problema, ter razão. Então, ele coloca as duas no mesmo patamar, em pé de igualdade, como as duas sendo alvos do cuidado, da atenção e da preocupação do apóstolo. Só que ele faz isso lá da prisão. Então, ele incentiva as duas. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma mediação à distância, de uma maneira equilibrada, considerando as duas partes do problema. E mais do que isso, ele indica que elas precisam assumir uma postura. Ele fala assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Essa palavra que é, na verdade, essa expressão que é traduzida como vivam em harmonia no Senhor, é literalmente tenham a mesma mente. É por isso que a equipe tradutora aqui da NVI traduziu vivam em harmonia, porque quem tem uma mesma mente, quem está em unidade de pensamento, de postura, vive harmonicamente. Então Paulo indica o que elas devem fazer. Vivam em harmonia no Senhor. E é interessante ele colocar no Senhor aqui, para que elas tenham bem claro para elas quem deve ser a pessoa responsável pela unificação entre elas. Porque se elas buscassem talvez uma reconciliação fora do Senhor, é bem provável que elas continuariam na situação em que se encontravam. Porque a harmonia que elas deveriam procurar era uma harmonia no Senhor. Sabe o que é curioso? Nos nossos encontros anteriores, eu já indicava, olha, Paulo está escrevendo o que ele está escrevendo, porque daqui a pouco ele vai lidar com uma questão que era vivida pela igreja. Vocês devem se lembrar, por exemplo, ali do capítulo 2, versículo 2, quando Paulo fala assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma mesma atitude. Como é que ele começou? Completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. E no finalzinho da frase, tendo o mesmo pensamento ou mesma atitude. É a mesma palavra. Essa palavra, que é traduzida no começo do versículo 2 como pensar e atitude, é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. Vivam em harmonia no Senhor. A propósito, ali no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa palavra, a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, é a mesma palavra. Ou seja, Paulo está dizendo, tenham a mesma atitude. Ele já vem falando isso, desde antes. Por quê? Porque ele estava preparando o terreno para, mesmo de longe, mediar esse conflito. Só que Paulo, ele não trata dessa situação apenas de longe. Ele também a trata, ou pelo menos ele orienta uma mediação de perto. Veja só o que diz o texto. Novamente, versículos 2 em diante. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Perceberam? Paulo
ele se dispôs a ser um mediador daquele conflito, só que ele estava longe. Ele sabe das limitações de exercer uma mediação dessa natureza. Ele sabia que era necessário que alguém de perto estivesse contribuindo para que aquelas irmãs voltassem a viver em paz. E ele então roga a um companheiro. Se você olhar na sua Bíblia, eu não sei qual é a versão que você está utilizando aí, na NVI, que é a versão que eu estou utilizando, tem uma letrinha depois da palavra jugo. E aí, essa letrinha, ela abre uma nota de rodapé, o que significa que você tem que ir para o final aqui da página e olhar, né? No final dessa palavra jugo, tem a letrinha A. Então você procura a letra A. Você observa A bem no rodapé. 4:3, ou seja, Filipenses 4, versículo 3. Ou leal zízigo. Que é isso? Não existe consenso se a melhor tradução dessa palavra jugo é jugo ou um nome próprio císigo. Alguns estudiosos vão dizer que esse leal companheiro era Císigo, à semelhança de Clemente, à semelhança de Evódia, à semelhança de Sintique. Mas não há consenso quanto a isso. Portanto, do meu ponto de vista, há duas possibilidades aqui. A possibilidade de ser, de fato, esse Císigo, a essa pessoa que ele pede para promover a mediação entre Evódia e Sintique, ou poderia ser, inclusive, Epafrodito, porque Epafrodito foi ao encontro do apóstolo Paulo e certamente ele pode ter voltado com essa carta para entregar para a igreja e depois lê-la publicamente. Então nós temos aqui duas possibilidades. Pode ser o Císigo mesmo, ou pode ser o Epafrodito. Agora, seja como for, Paulo ele roga para que um irmão da igreja promova a paz. Seja um mediador de perto. E aí, há três perguntas que nós precisamos responder. Quem promove essa mediação? Como promove essa mediação? E por que promove essa mediação? O texto diz: peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Ele pede a alguém. A quem ele pede? A uma pessoa que é um leal companheiro. E observem, ele diz assim: leal companheiro de jugo que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Parece que Paulo, ele seleciona uma pessoa específica para lidar com esse problema da igreja. É verdade, todos nós, como cristãos, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, somos chamados por Ele para sermos mediadores da paz. Somos chamados para lidar com conflitos entre irmãos, para que eles venham a se reconciliar. Por quê? Porque o ministério de todo cristão é o de promover a reconciliação. Primeiro, reconciliação com Deus. Mas na caminhada cristã, na vida de igreja, nós vamos ter conflitos. Isso é esperado. Por quê? Porque nós somos pecadores. E pecadores pecam não só contra si mesmos, mas pecam contra os outros. Isso vai acontecer inevitavelmente. Mas uma vez que isso aconteça, é esperado que esses irmãos tenham a disposição de buscar a reconciliação, de buscar a paz, de buscar a harmonia. Agora, pode acontecer, como nós já vimos, que essa paz buscada possa ser dificultosa. E aí haverá talvez a necessidade da intervenção de pessoas específicas. É muito interessante porque talvez Epafrodito, talvez Císigo, não sabemos,
ele fosse uma pessoa muito bem selecionada. Por quê? Porque este que foi selecionado, também como Evódia, também como Sintique, também como Clemente, era cooperador, era companheiro direto do apóstolo Paulo. Em outras palavras, era alguém que viveu aquele contexto ministerial que as outras pessoas mencionadas também viveram. Então eram, digamos assim, pares ministeriais. Talvez eles fossem companheiros com Evódia e com Sintique. Eles viviam as mesmas realidades no serviço do Senhor. E por isso, talvez Paulo tenha selecionado este companheiro, por ter vivido as mesmas experiências, por ter trabalhado no mesmo ministério, por ter ombreado com essas mulheres na cooperação com o ministério apostólico de Paulo, ele foi selecionado. Então sabemos que essa pessoa foi selecionada. Como ela deveria mediar esse conflito? O texto diz: sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. A ideia aqui, gente, é de agarrá-las. Talvez a imagem que mais reproduza a ideia dessa palavra é pegar as duas e juntá-las. Fazer com que elas deem as suas mãos. Então, essa era a forma estabelecida, indicada pelo apóstolo Paulo para que a reconciliação acontecesse. Agora vejam, havia necessidade dessa paz ser instaurada, mas ela não seria sem a presença de um mediador. E esse mediador é esse irmão selecionado pelo apóstolo Paulo para que, de perto, mediasse esse conflito. E mais, nós vimos quem deveria mediar, como deveria mediar e por quê. Ele diz, pois, viram aqui? Pois elas lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. O que Paulo está comunicando para nós aqui é que uma das razões, obviamente ela não é a única, ela é aquele que decidiu revelar, indicar aqui. Uma das razões para promover aquela mediação era porque elas tinham, junto com outros, um ministério reconhecido, gente. Um ministério reconhecido pela própria igreja. De modo que, se a paz não fosse estabelecida entre elas, o que isso iria provocar? Isso iria se disseminar na igreja, comunicando que o ministério cristão estava rachado. Então Paulo vê nisso uma grande ameaça para a unidade, para a saúde da igreja, para o seu bom desenvolvimento e crescimento e desenvolvimento na fé, na salvação que receberam de Jesus. Então Paulo percebe essa grande ameaça e motiva, produza, medie, seja um instrumento reconciliador, porque se essa reconciliação não acontecer, a igreja vai sofrer claramente. Vocês sabem tão bem quanto eu que aqueles que estão em posição de destaque no ministério cristão são uma grande influência. Sim ou não? Sim. O que normalmente acontece quando essas pessoas de destaque no ministério cristão caem? Vai uma leva junto, gente. Vai uma leva junto. Possivelmente, por causa do destaque que aquelas mulheres, Evódia e Sintique, junto com outros irmãos, tinham no contexto da igreja, se aquele conflito perdurasse, a igreja iria padecer. E, meus amados, Cristo morreu pela sua igreja. Ele não a quer padecendo. Ele a quer apresentá-la para si mesmo como uma noiva muito bem adornada. E aquele conflito era um obstáculo para o adorno
para o embelezamento daquela igreja. Então, Paulo, ele estabelece alguém para mediar, a forma de mediar e a razão por que deveria mediar. E aí, na sequência, ele vai apresentar os imperativos da paz. Versículo 4 e 5, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Nós temos dois imperativos aqui. Em outras palavras, nós temos duas ordens. A primeira, alegrem-se. A segunda, seja conhecida. Por um lado, o apóstolo Paulo, mais uma vez, porque não é a primeira que ele orienta a igreja de Filipos a se alegrar. Lembram disso? Por um lado, ele ordena uma alegria. E naquela ocasião, quando nós tratamos dessa questão, nós dissemos que parece que essa é uma ordem estranha, porque a alegria, pelo menos em tese, é um sentimento espontâneo. Como é que eu posso ordenar alegria? Não dá para fazer isso. Só que o detalhe é que o apóstolo Paulo, ele não está ordenando alegria isoladamente. Ele está ordenando alegria no Senhor. Em outras palavras, sim, vocês podem se alegrar em um monte de objetos. Você pode se alegrar talvez no seu casamento, você pode talvez se alegrar na criação dos seus filhos, você pode talvez se alegrar no seu trabalho, na sua realização profissional, você pode se alegrar, enfim, em um monte de coisa. Só que essas coisas, ou esse monte de coisas, não é base para a verdadeira e permanente alegria. A base, e na verdade também a fonte da verdadeira alegria, é o Senhor. É o Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo ordena, quando ele dá uma ordem aqui, ele manda, alegrem-se. Mas alegrem-se no Senhor. Isso é tão importante que ele repete. Repito, alegrem-se. Esse é o primeiro imperativo. O segundo é, seja conhecida a amabilidade de vocês, de todos. E quando o apóstolo Paulo diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, isso não se restringe à igreja, a todos da igreja, não. A todos. A todas as pessoas com as quais vocês se relacionam. A todas as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, círculo parental e assim por diante. Todas as pessoas devem tomar conhecimento da amabilidade de vocês. Agora vejam, essas ordens que o apóstolo Paulo dá aqui têm uma íntima relação com o processo de reconciliação entre Evódia e Sintique. Por quê? Porque é possível que a alegria delas estivesse depositada no ganhar o conflito. Eu estou certa. Eu é que tenho a razão. E possivelmente o conflito se intensificasse porque a outra talvez pensasse a mesma coisa. Eu só vou ter satisfação, eu só vou sentir realização, eu só vou sentir alegria na medida em que eu for reconhecida como a parte certa nesse conflito. Percebem a contribuição da ordem do apóstolo Paulo aqui? A ordem de alegrar-se no Senhor ajuda na resolução, na mediação do conflito, indicando para elas: olha, vocês não devem entrar nesse debate buscando uma vitória. Olha, eu estou certa, eu tenho razão. Vocês devem entrar nessa conversa para que vocês cheguem a um objetivo comum, que é a harmonia no Senhor. E a alegria no Senhor vai fazer com que vocês tirem o foco de si mesmas, o voltem para o Senhor e percebam aquilo que é prioritário para o Senhor e não para vocês.
O texto diz, então, primeiro imperativo, alegrem-se. O segundo imperativo, seja conhecida a amabilidade de vocês por todos. Essa ordem, gente, ela é muito importante. Sabe por quê? Porque o conflito não resolvido, o atrito não mediado, ele ia se espalhar. E quando eu digo se espalhar, eu estou me referindo não apenas a produzir divisões na igreja, mas pior do que isso, fazer com que essas divisões fossem conhecidas por gente de fora da igreja. E os de fora, sabendo que aquela igreja tem conflitos não resolvidos, esses de fora concluiriam: é esse o evangelho que vocês vivem? É isso aí que é ser igreja? Ter problema e não resolver? Olha, eu vivo da mesma maneira que fora. Aqui no mundo a gente vive exatamente assim. A gente quer se matar. A gente tem atritos, a gente briga, mas a gente não quer buscar a solução. A gente quer eliminar aquela pessoa que está causando problema para a gente. Então vocês estão vivendo como nós. É igualzinho. Então não tem a menor razão de eu querer viver esse evangelho que vocês professam. Porque vocês pregam uma palavra, mas vivem algo que é contrário a ela. Então o apóstolo Paulo lhe dá duas ordens. E essas duas ordens têm uma relação íntima com a promoção da paz, a motivação da pacificação do conflito que estava acontecendo no seio daquela igreja. E mais especificamente, entre aquelas duas irmãs. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que deve motivar não só a Evódia, não só a Sintique, mas todos os membros daquela igreja a obedecerem àquele mandamento, àqueles mandamentos? O que deveria motivá-los? Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. A motivação para a paz é a realidade da proximidade do Senhor Jesus. Ele está prestes a voltar. De que maneira essa realidade motiva a busca da paz? É muito simples, gente. Ninguém supera Jesus na mediação da paz. Ninguém. E saber que o maior mediador está voltando deve constranger aqueles que estão resistindo à pacificação. O maior pacificador, não é pacifista, é o maior pacificador, está voltando. Como é que nós seremos flagrados por ele? Como é que nós seremos encontrados por ele? Em conflito? Isso é uma vergonha para nós. Isso é um tiro no nosso próprio pé. Então, a realidade de que Jesus está às portas, a realidade de que Jesus está próximo, deve motivar aqueles que estão em conflito a pararem de olhar para si mesmos e voltarem os seus olhos para aquele que está voltando. E essa volta encheu o seu coração de esperança, encheu o seu coração de reconhecimento do seu próprio pecado, das suas mazelas, da sua resistência, da sua insensatez, da sua obstinação, se arrepender dela e buscar aquilo que Jesus é mestre em fazer: reconciliar os homens com Deus e entre si. A propósito, quando nós olhamos ali para o texto de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, nós vemos que o Senhor fez exatamente isso. Vamos dar uma chegadinha lá, rapidinho. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. O texto diz assim: portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pela mediação do sangue de Jesus, de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E Paulo está se referindo nesse contexto à paz entre gentios e judeus, que viviam em constante conflito, tinham um grande preconceito mútuo. E Paulo está dizendo, sabe como o efeito prático do evangelho? O efeito prático do evangelho é derrubar o muro de separação e promover paz entre aqueles que antes viviam em conflito. Então, meus queridos, a proximidade de Jesus nos motiva à busca dessa paz. Lembram da ideia central dessa passagem? A consciência da proximidade de Cristo motiva a paz entre irmãos que estão em conflito. Como normalmente nós lidamos com conflitos? Eu e o conflito. Você e o conflito. Nós e o conflito. Há pelo menos 3 maneiras comuns de lidar com isso. A primeira, sendo amantes da paz. O que é um amante da paz? É alguém que faz de tudo para não ter e viver conflitos, às vezes alguns deles até necessários, para ficar bem na fita, para não queimar o seu filme. Esses são os amantes da paz. Mas também nós podemos lidar com os conflitos sendo amantes da guerra. Sabe aquela história da pessoa que faz de tudo para ter conflito? É o contrário do anterior. É aquela pessoa que não leva desaforo para casa. É aquela pessoa obstinada que se orgulha dos maus tratos, da maneira mal educada como trata aquelas pessoas que talvez tenham falado algo que ela não tenha gostado. Ela não foi ofendida. A pessoa, por vezes, educadamente lhe mostrou o erro. E a reação dela, ou dele, é uma reação do amante da guerra. Ele quer partir para a briga, porque ele se sente feliz dessa forma. Afinal de contas, eu não posso levar desaforo para casa. Temos um amante da paz, sempre quer ficar bem na fita. Nós temos o amante da guerra, que é aquele que quer partir para o conflito para se mostrar superior. E temos aqueles que são amantes de si mesmo. Na verdade, as 3 situações são maneiras diferentes de demonstrar que amam-se a si próprio. Só que eu fiz uma distinção nesse terceiro grupo, porque esse terceiro grupo é aquele pessoal que sabe do conflito, não aprecia o conflito, mas o ignora, que faz vista grossa, que o negligencia para não ter trabalho. Porque você sabe, mediar conflito dá trabalho. É uma questão de preguiça. É uma questão de amar-se tanto que se as pessoas se matarem, tudo bem, desde que não seja comigo. Amantes da paz, amantes da guerra, amantes de si mesmos. São maneiras pelas quais normalmente as pessoas lidam com o conflito. Mas esse texto aqui nos ensina a lidar de outra forma. E eu queria me encaminhar já para a conclusão dessa reflexão, apontando para alguns passos, para algumas ações, para algumas orientações práticas, para reproduzirmos o que nós aprendemos nessa passagem.
diante do conflito, como nós devemos agir? Em primeiro lugar, lembre-se do mediador, Jesus Cristo. O texto de Timóteo diz que só há um Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando nós lemos essa passagem e vemos Paulo buscando meios para estabelecer mediadores para um conflito, ele está refletindo na sua palavra o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a mensagem de reconciliação. Uma reconciliação que foi promovida por um mediador. Quem? Jesus Cristo. Mediação entre quem? Entre Deus e os homens. Por quê? Porque nós estávamos em conflito com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E Deus, em sua eterna e maravilhosa misericórdia, providencia o mediador, aquele que estabeleceria a paz. Você deve, por exemplo, se lembrar de Efésios capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo diz que nós, por natureza, éramos merecedores da ira. Por quê? Porque nós estávamos em conflito com Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus toma iniciativa em promover a paz, promover a reconciliação. E essa reconciliação, ela é mediada por Jesus, a nossa paz. Jesus promove essa reconciliação na medida em que nós cremos na sua obra, na medida que nós cremos na sua pessoa, na medida que nós cremos nas obras maravilhosas, graciosas, misericordiosas de Jesus em nosso favor. Então lembre-se do Supremo Mediador e da suprema mediação que ele promoveu. Por outro lado, esse texto nos incentiva a, em percebendo que temos dificuldade na reconciliação, busquemos ajuda. Porque, como aprendemos, é possível que verdadeiros discípulos de Jesus entrem em conflito e tenham dificuldade de resolvê-lo. Então, busquemos ajuda. E, nesse sentido, há uma outra orientação que é pertinente aqui, seja um instrumento de reconciliação. Se apresente como um instrumento de mediação entre aqueles que estão em conflito. Em quarto lugar, considere o prejuízo que a não reconciliação produz. Lembra do apóstolo Paulo dizendo, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Em outras palavras, não era para que a igreja de Filipos fosse conhecida pelos conflitos não resolvidos, porque conflito não resolvido comunicaria uma mensagem completamente diferente do Evangelho. Porque o Evangelho é a mensagem da reconciliação. Então, considere com muita seriedade o mau testemunho que a não reconciliação transmite. Porque a não reconciliação, a manutenção, a permanência do conflito é um contra-evangelho, é uma mensagem que comunica a nossa incoerência em relação à fé que nós professamos. Nós dizemos que nós cremos no evangelho da reconciliação e nós mesmos não estamos nos reconciliando. Isso aí é uma baita de uma incoerência. Então, lembre-se, a falta de reconciliação, a indisposição para a paz é um contra-evangelho e, portanto, é um prejuízo para aquelas pessoas que sabem da vida dessa igreja. E, em último lugar, lembre-se da proximidade de Jesus. Lembram que o apóstolo Paulo encerrou os seus incentivos para a reconciliação dizendo: perto está o Senhor. Nós não podemos perder de vista essa realidade. Jesus está voltando e Ele quer chegar e encontrar a sua igreja muito bem adornada, bonita, sem ruga, sem mácula, mas santa e inculpável.
a perspectiva, a consciência de que Ele está voltando deve ser uma motivação para que nós resolvamos os nossos conflitos, trabalhemos para que a harmonia se estabeleça, para que Ele chegue e nos encontre como Ele quer que nós estejamos. Essas são algumas dicas práticas para nós vivermos o Evangelho no contexto ou enfrentando conflitos que, como aprendemos, não serão incomuns no cenário, no contexto da igreja, porque a igreja ela é composta, pasmem, por pecadores. Por pecadores, como eu. Oppenheimer é um filme bem legal. Se você estiver disposto a assisti-lo, são 3 horas. Prepare-se. Mais precisamente, 3 horas e 6 minutos de filme. O que fica claro nesse filme? Oppenheimer se convenceu de seguir produzindo a bomba atômica pelo argumento de que ela encerraria a Segunda Guerra. Na cabeça dele, isso era motivo suficiente para que ele continuasse com a sua empreitada. Eu sei dos prejuízos que isso vai produzir, eu sei que muitas pessoas morrerão, mas o benefício será muito maior, porque finalmente essa guerra que dura anos vai acabar. Agora lembrem, qual seria a motivação dessa paz? O que a motivaria? A paz seria motivada pelo medo. No contexto da igreja, no relacionamento com os irmãos, nós vamos, ora aqui, ora ali, encarar alguns conflitos. Somos pecadores. Nós vamos pecar não só contra nós, mas contra outros. Mas em isso acontecendo, o Evangelho, que é a mensagem da reconciliação, nos motiva a buscar reconciliação. Na base do medo? Não. Na base do perto está o Senhor. A consciência da proximidade de Cristo motiva a paz entre irmãos que estão em conflito.